Olá, meus irmãos, sejam bem-vindos a mais um Evangelho do Centro Espírita Chico Xavier. Mais uma vez nessa casa bendita, mais uma vez junto de Jesus, junto da espiritualidade amiga que nos ampara, que nos protege, que nos dá sempre essa oportunidade para refletirmos sobre os ensinamentos que o Cristo nos deixou. Esse Cristo bendito que está conosco todas as horas, mas que apenas alguns momentos da nossa vida nós estamos com Ele. Vamos tentar todas as vezes lembrarmos dele no nosso dia a dia, porque o nosso dia a dia, todas as horas, nós temos Jesus conosco. É preciso ter olhos, ter ouvidos, ter sensibilidade para sentirmos o seu infinito amor para conosco. E a lição de hoje se chama Prática do Bem. E na primeira carta de Pedro, no primeiro Evangelho de Pedro, no capítulo 2, versículo 15, Pedro escreve: Porque assim é a vontade de Deus, que fazendo o bem, tapais a boca à ignorância dos homens loucos. E Emmanuel nos traz, nesse livro, Caminho, Verdade e Vida, psicografia do nosso querido Chico, uma mensagem que essa passagem diz, vem nos tirar de algumas, vamos dizer assim, de algumas dificuldades que nós mesmos nos metemos. E Emmanuel, ele é preciso nisso. Ele diz que à medida que o espírito avulta em conhecimento, mais compreende o valor do tempo, das oportunidades que a vida lhe proporciona. Reconhecendo, por fim, a imprudência de gastar recursos preciosos em discussões estéreis e caprichosas. Quem nunca, né? O apóstolo Pedro recomenda seja lembrado que é da vontade de Deus se faça o bem, impondo silêncio à ignorância e à loucura dos homens. Uma contenda pode perdurar por muitos anos, com graves desastres de renúncia para que a concórdia se estabeleça em um dia. No serviço divino, é aconselhável não disputar, a não ser quando o esclarecimento e a energia traduzam caridade. Nesse caminho, a prática do bem é a bússola do ensino. Antecedendo qualquer disputa, convém dar algo de nós mesmos, isto é, útil e convincente. O bem mais humilde é semente sagrada. Convocado a discutir, Jesus imolou-se. Por haver transformado Ele próprio em divina luz, dominou-nos a treva da ignorância humana. Não parlamentou conosco, ao invés disso, converteu-nos. Não reclamou compreensão, entendeu a nossa loucura, localizou-nos a cegueira e amparou-nos ainda mais.
Linda essa lição, porque ela nos traz, muitas vezes, nós nos colocamos em lugares muito difíceis, porque nós ainda, com a nossa vaidade, com a nossa ignorância, com o nosso orgulho, nós não deixamos as pessoas sem respostas. E muitas vezes as respostas que elas podem receber não são de agrado delas. E o que acontece? Muitas vezes nós nos perdemos nessas discussões. Porque mesmo que nós estejamos certos, estejamos com razão no momento em que discutimos, se nós continuamos com a discussão, sempre vamos acabar perdendo a noção do certo e do errado. Então ele diz assim que, principalmente na prática do bem, a gente não deve discutir, a não ser que seja para esclarecer. Mas ele diz também que uma contenda pode durar muitos anos. E nós sabemos que muitas contendas não duram só anos, duram séculos. Quantos irmãos nossos estão do outro lado da vida, lembrando ainda de uma discussão que tiveram conosco, em outra existência até. E com isso carregamos muitas vezes as vibrações desses nossos irmãos. Me lembro de um livro de Ivone do Amaral Pereira, que ela diz que uma contenda durava já 400 anos e que todas as encarnações aquele espírito ainda lembrava dessas contendas e vinham perseguir a nossa irmã aqui na Terra, quando ela estava encarnada. Então veja que muitas vezes nós nos descuidamos disso. Para ganhar uma discussão, muitas vezes nós nos perdemos. E ele diz que a concórdia, muitas vezes, em um dia, acaba a discussão. Sabe aquela frase que está muito na internet, que diz assim: é melhor ser feliz do que ter razão? É verdade, porque muitas vezes ganhar uma contenda significa ser infeliz por muito tempo. Quando nós podíamos nos calar, nós abrimos a boca e aí nós nos perdemos. Então, vamos lembrar de Jesus. Quando Pilatos interrogou e perguntou: tu és rei? Ele diz: tu é que dizes. Veja que ele não discutia, ele podia discutir, ele tinha 1000 motivos para desmentir tudo aquilo que falavam dele. Ele poderia não ser crucificado, mas ele se imolou. Ele foi mansamente, porque ele sabia que ele nada perderia com aquilo, ele só ganharia. E porque nós ainda, como estamos cheios de orgulho, de vaidade, nós queremos ter sempre razão e, consequentemente, ser muito infeliz muitas vezes. Porque a palavra falada não pode ser recolhida, mas o silêncio feito muitas vezes pode se tornar
como ele mesmo diz aqui nessa lição, dar um pouco de nós mesmos. E quando nós deixamos a discussão para um outro tempo, por um outro período, nós vamos ver que ela é muito mais amena, muito mais esclarecedora. Então, que nós possamos fazer como Jesus. Não somos Ele, mas já aprendemos isso. Como no início da lição diz, à medida que o espírito avulta em conhecimento, mais compreende o valor do tempo. O tempo de esperar, muitas vezes. Então nós vamos aprendendo. Por isso que esse evangelho nos traz essa reflexão hoje. É muito importante, muitas vezes, calar-se, para falar depois, numa boa. Vamos pedindo a Jesus que nos esclareça cada dia mais, que nos dê a oportunidade de agirmos da maneira mais adequada possível, para que um dia nós possamos ser mais felizes do que somos hoje, porque compreendemos os seus ensinamentos. Que Jesus nos proteja, nos ampare, nos ilumine hoje e sempre. Graças a Deus, graças a Jesus.